Olá, 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 falantes da língua portuguesa. Eu sou a professora Natália e antes de gravar para vocês uma sequência de vídeos, uma maratona de vídeos sobre dissertação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o estudo de linguagens do ensino médio. Vamos lá? Você que é aluno do ensino médio, né, está chegando no ensino médio esse ano, entrando na primeira série do ensino médio, você tem que entender algumas coisas em relação ao estudo de linguagens. Vou pontuar algumas delas porque é interessante a gente saber isso para saber o caminho que nós vamos percorrer durante essa etapa, tá? Quando você está lá no ensino fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, você começa, né, os seus estudos iniciais da linguagem. Como? Aprendendo primeiramente as letras, depois as sílabas, a formação das palavras, a formação das frases e, enfim, a produção de um texto. Tá? Então, essa é a base que você tem para começar os seus estudos de linguagens. Por que a base? Porque lá no Fundamental 1 e 2, o professor ele vai se preocupar em te passar os conceitos da língua, os gramaticais, né? Regras ortográficas, regras da morfologia, regras da sintaxe, para que quando você chegue no ensino médio, você já saiba, né, esses conceitos básicos para aprender a estruturar a sua linguagem, para compreender essa linguagem enquanto comunicador, né? Às vezes os alunos falam assim, não, mas se repete o estudo, no ensino médio a gente volta a estudar substantivo, a gente volta a estudar, né, sei lá, sujeito. Por quê? Por que a gente volta a estudar tudo isso? Tem uma coisinha aí que eu preciso falar para vocês. Não é que se repete, claro que se repete. Só que esse ensino, ele é mais aprofundado. Até aí, com certeza o seu professor já falou isso para você, né? Que você vai rever os conceitos, mas agora de uma maneira aprofundada. Eu quero explicar de uma maneira bem simples para você entender o porquê que você retoma esses conceitos, com qual propósito, né, se retoma isso, e que infelizmente em muitas escolas o ensino parece o mesmo, né? A mesma forma que o professor ensinou para você lá no ensino fundamental, ele vai ensinar no ensino médio. E não é assim que funciona. Por quê? Vamos lá. Primeiro, o que se espera de um aluno ao sair do ensino médio? Que ele tenha uma formação crítica, com uma formação de que ele consiga utilizar da linguagem para se expressar, né? Dessa maneira que ele se expressa, ele expõe o seu ponto de vista, ele argumenta em relação àquilo que ele pensa e ele atua como um cidadão. Então, se esse é o propósito do ensino médio, como que eu posso apenas conceituar sempre o que é substantivo, quais são as flexões do substantivo, como eu uso uma concordância nominal? Tudo isso é importante? Sim, mas a gente tem que entender que o estudo de linguagens vai além disso. Primeiro ponto. O estudo de linguagens, ele não só fica limitado ao estudo da língua portuguesa. Linguagens envolve comunicação, e a comunicação ela é feita por gestos. A comunicação é feita através da arte, né? A comunicação é feita pela escultura, pelos quadros. A comunicação é feita pelo semáforo no trânsito, pelas placas. Então, ela não é limitada apenas ao ensino de língua portuguesa. Tudo aquilo que comunica entra na área de linguagens. Então, para eu entender linguagens, eu tenho que entender as diversas comunicações que existem, tá? Partindo do pressuposto que linguagens envolve só a língua portuguesa, o que não é verdade, mas vamos entender nessa primeira parte que se trata de língua portuguesa. Quando nós estudamos a língua portuguesa, ela é dividida em gramática, literatura e redação. A tendência é que isso acabe, porque não tem como se estudar gramática, literatura e produção textual separadamente. É tudo uma coisa só. Na minha produção textual, eu utilizo da gramática e eu utilizo da literatura que eu estudei. Por mais que eu não cite Machado de Assis no meu texto, mas todos os conhecimentos literários, todas as análises que eu fiz durante o meu percurso no ensino médio fazem com que eu me torne um produtor de texto. Então eu preciso desses conhecimentos para isso.
Lá na matemática, se você não soubesse somar, multiplicar, dividir, você não saberia colocar uma função de x, entender aí o que é um logaritmo, entender aí essas coisas que eu não entendo de matemática, mas é preciso um conhecimento inicial. A mesma coisa em língua portuguesa. Eu preciso de um conhecimento inicial, um desenvolvimento de raciocínio para me tornar um bom escritor, um bom produtor de texto. Afinal, a produção textual é o produto final da linguagem. Eu estudo a gramática e eu estudo a literatura para produzir textos coerentes, textos que eu desenvolvo uma argumentação, Afinal, ao final do ensino médio, você faz um vestibular ou você faz o Enem, Por mais que você não entre diretamente na universidade, você vá para o mercado de trabalho, mas é importante que você saia com essa criticidade. E a criticidade que vem com a disciplina de linguagens também. Por que também? Porque todas as demais disciplinas vão fazer um desenvolvimento de raciocínio durante o seu percurso no ensino médio, para que você consiga se tornar esse cidadão crítico que se espera e atuante, Então, pontuando. Primeira coisa, redação, língua portuguesa e literatura são 3 frentes da área de linguagens. E a linguagens também aborda a arte. Quando você chega lá no Enem, não tem mais especificamente a disciplina de arte. Por quê? Porque o que é pedido é uma interpretação da arte, a comunicação dela. Então vejam, a disciplina de linguagens ela vai desenvolver essa questão de interpretação textual. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu gostaria de pontuar com vocês. Pontuar, Às vezes você deve escutar por aí alguns professores ou algumas alunos, algumas pessoas falando assim: não cai gramática no Enem, não cai literatura no Enem. E eu pergunto para você, por que não cai? Será que não cai? Aí é que entra a questão. Não cai aquela gramática que vocês estão acostumados lá no ensino fundamental, do tipo, classifique o sujeito em simples ou composto. E vem uma lista de exercícios para que você classifique. Realmente, dessa forma não cai. Só que você saber o conceito do que é um sujeito simples ou um sujeito composto, leva você a uma interpretação textual. Como assim, professora? Não consigo entender isso. A gente entende que, por exemplo, um sujeito é aquele na ordem direta da frase que vem. Nossa ordem direta em língua portuguesa, sujeito, verbo, complemento, ok? Quando eu coloco na função primeira, no começo da frase, um sujeito, eu estou dando destaque a ele. Então, de repente, na minha comunicação, o importante é eu dar destaque a quem fez a ação. Só que com o amadurecimento, com o entendimento dos mecanismos linguísticos, um aluno, ele consegue entender que se ele quiser dar destaque para ação executada ou para o objeto dessa ação, ele inverte a ordem da frase. Agora o sujeito não aparece mais no início. Por que ele faz isso? Porque ele vai utilizar dos mecanismos linguísticos para se comunicar da melhor forma ou da forma como ele desejar. A partir do momento que você consegue utilizar desses mecanismos linguísticos, você já está amadurecido no conhecimento da língua. E é isso que o ensino médio quer. O ensino médio quer que você utilize aqueles conceitos do ensino fundamental de uma maneira que você desenvolva a sua linguagem, a sua comunicação, de uma maneira não primária. Por que primária, professora? Porque quando nós fazemos o estudo de alguma linguagem, estudo de uma língua, eu posso utilizá-la de uma maneira que eu consiga ter uma boa oratória, uma boa comunicação, uma boa abordagem da linguagem que eu quero, seja em qualquer ambiente, porque existe a situação de uso. Eu não utilizo da mesma linguagem aqui na minha casa como eu utilizo para dar aula, como para dar uma palestra. A mesma linguagem não vai ser utilizada, por exemplo, quando você apresenta um trabalho.
Ah, o professor é meu amigão, é meu colega, a gente tem intimidade. Ok, na sala de aula você utiliza de uma linguagem diferente do momento que você vai apresentar um trabalho. Então, essa forma de utilização da linguagem é que é fundamental no ensino médio. E quando você já tem o conhecimento, né, desses conceitos que o fundamental te deu, quando chega no ensino médio, você vai aperfeiçoar isso. Você vai começar a entender que existem mecanismos linguísticos para a sua comunicação. E você desenvolvendo, você amadurecendo isso no ensino médio, você consegue produzir bons textos, você consegue se expressar melhor, você fala melhor, tá? Essa é a intenção. Esse é o propósito do ensino de linguagens. Você pode pegar, ler Lei de Diretrizes e Bases, Parâmetros Curriculares Nacionais, BNCC, o novo ensino médio, tudo isso. Quando você pega, qual é o propósito disso? É que o aluno saia crítico e capaz de arrumar propostas de intervenção, ou seja, atuante. Crítico e atuante. É essa a educação que se espera, né? É o que se espera da educação no ensino médio. Não vou falar agora, não entro em questão de um novo ensino médio, como que vai ser. Não é essa a ideia desse vídeo. Esse vídeo é falar para vocês a questão do entendimento da linguagem. E para encerrar, eu quero dividir entre os 3 anos, né, as 3 séries do ensino médio. Se você é da primeira série do ensino médio, começou agora, né? O que se espera desse ano de você? Eu gosto de explicar isso porque os alunos são muito ansiosos. Chega no primeiro do médio, já quer produzir uma dissertação que vai tirar 1000 no Enem. Não vai acontecer isso. Então, o que se espera de você como primeira série do ensino médio? Que você entenda, né, que existe o texto dissertativo, né? Primeiro, a tipologia textual argumentativa. Dentro da tipologia textual argumentativa existe, né, editorial, artigo de opinião, carta argumentativa, texto dissertativo. Todos esses estão dentro da tipologia argumentativa. Você entendendo que é uma tipologia argumentativa, o que pedem, né, que cada gênero pede, porque cada gênero tem sua característica. O que cada gênero pede é o essencial para um aluno da primeira série do ensino médio. Por isso que os livros de primeira série estão focados, né, a sua produção textual está focada em diversos gêneros textuais. Porque nesse caso, o que se quer? Que você entenda o propósito do gênero textual, de cada gênero textual, quais são as suas características para que você realize uma boa interpretação de texto. Às vezes os alunos me questionam, por que a gente estuda relato pessoal? Por que a gente estuda crônica? Se a gente só vai produzir um texto dissertativo? Aí é que está o pulo do gato. A primeira série do ensino médio trabalha com essas estruturas para que na hora que você chegue numa prova como o Enem, você consiga interpretar textos de uma maneira satisfatória e rápida. Se na sua prova do Enem aparece um anúncio publicitário e você já, né, amadurecido da linguagem, já saca que um anúncio publicitário tem como função convencer, persuadir, né, por meio de uma linguagem que envolva o receptor, ou seja, o seu interlocutor. Eu sabendo disso, quando eu leio esse anúncio publicitário, eu já mato metade da questão, porque eu já sei o que a minha questão vai querer de mim, porque eu sei o que o gênero traz, qual é a intencionalidade daquele gênero. Então, nessa primeira série do ensino médio, o foco é uma diversidade de gêneros textuais para que vocês entendam as características desse gênero, a intencionalidade dele. Aparece o texto dissertativo aí? Sim. Às vezes a gente faz um trabalho em conjunto, porque é interessante começar já na primeira série do médio, mostrar para vocês o que te espera lá no final do terceiro. Vai sair um texto redação nota 1000 na primeira série do ensino médio? Dificilmente. Porque vocês precisam construir uma bagagem, uma argumentação. E essa argumentação, ela vem com maturidade, ela vem com o decorrer de todo o ensino médio. Bom, segunda série do ensino médio. O que se espera de você na segunda série do ensino médio? Que você já chegue
né? Sabendo dos gêneros textuais, que existe uma intencionalidade em cada texto, que você consiga produzir o texto de acordo com o que se pede, né? Que você se atente à proposta, né, de cada gênero. Então, isso espera que você chegue no segunda série do ensino médio, para que você comece a mergulhar no texto, na estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, no segundo ano, você vai estudar a estrutura, né? A introdução, o desenvolvimento, a conclusão, formas de você fazer isso. E junto com essa estrutura, começa o processo argumentativo. Não tem como eu chegar hoje na segunda série do ensino médio e falar assim: olha, vocês vão fazer um texto para mim sobre o estigma associado às doenças mentais no Brasil, né? Último tema do Enem. Se eu chegar hoje na segunda série do ensino médio e falar isso, eles vão produzir. Se eu falar sem pesquisa, eles vão produzir. Mas vão produzir textos superficiais. Então, quando eu chego na segunda série do ensino médio, eu falo, vocês vão produzir e eu quero que pesquise. Para que você já aprenda a pesquisar. O que é pesquisar? Não é ir lá e pesquisar as melhores redações que foram feitas com esse tema. Porque isso vai ser tendencioso. Você vai pegar um tema lá, você vai olhar e falar, nossa, gostei desse ponto de vista, concordo com essa pessoa. E você faz uma paráfrase. Pode ser satisfatória? Pode, mas não é isso que a gente quer. A gente está construindo uma argumentação. Então, quando você pega o tema como esse, o estigma associado às doenças mentais, as perguntas que você vai fazer vai te levar a buscar essa argumentação. Quais perguntas? Primeira delas, o que é estigma? Depois, saúde mental. Quais doenças são associadas doença mental. Quais doenças são associadas a ela? Depressão? Bipolaridade seria? Você vai pesquisar sobre isso. Aí você vai chegar aqui, como que é tratado no Brasil pessoas com doenças mentais? Se você puxar na história, existia um manicômio. Hoje existe? Por que não existe? Todos esses questionamentos te levam à construção de uma argumentação. Professora, mas lá no Enem já caiu esse tema, não vai cair de novo. Não vai. Realmente não vai. Só que tudo que você pesquisou durante esse processo, né? Durante esse seu ensino médio, de repente vai cair sobre saúde. Você já sabe. Vai cair sobre, vamos supor, problemas estruturais do nosso Brasil. Né? Quando eu digo problemas estruturais, ideológicos, é voltar na nossa história e entender porque nós temos resquícios de um sistema patriarcal, escravocrata. Por que nós somos um país preconceituoso? Por que esse estigma que existe? Então não vai ser o mesmo tema, mas você construiu uma argumentação para chegar lá. Saindo da segunda série do ensino médio, você fez bem isso que eu falei na primeira série e na segunda série. Chega na terceira série, o seu professor não vai mais ficar te apresentando estrutura. Agora ele vai discutir com vocês temáticas, né? Temas que provavelmente possam cair, mas trazer várias discussões para você acrescentar essa estrutura que você já conhece. Então, no terceira série, é o aprofundamento disso. Se você já chega na terceira série sabendo pesquisar e construir a sua argumentação, você vai para as cabeças. Você vai para a redação nota 1000. Você vai conseguir passar no seu vestibular. Por quê? Porque você teve um processo de construção. Os alunos são muito ansiosos, eu sei. Já chegam querendo construir tudo no primeira série. E isso não acontece. Se eu chegar para você e falar assim, olha, vocês vão, em 3 aulas eu vou ensinar vocês a fazer uma redação nota 1000. Eu estarei mentindo. Porque eu posso ensinar em 3 aulas a estrutura. Agora, o que você vai colocar dentro dessa estrutura leva tempo, leva dedicação, leva pesquisa. Então, eu não posso apresentar uma forma milagrosa de tirar 1000 no Enem, do dia para a noite. Mas, durante o seu percurso do ensino médio, isso é possível. Então, entenda, aluno, aluna do ensino médio. O ensino de linguagens, ele é essencial para a sua formação enquanto estudante, enquanto pessoa. Porque você saber se comunicar vai muito além de produzir um texto
no final do ensino médio. Espero que vocês tenham entendido esses tópicos e assistam os vídeos dessa mini maratona de redação que eu vou deixar para vocês. Até lá!